alunos do Conquistar, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Andressa Primavera, lá da Escola Ruth Prestes. E aí, você já segue as nossas redes sociais? Vamos lá, olha, veja aí o @conquistar.seducan e se você for marcar a gente, marca lá a hashtag Conquistar22. Também me siga nas minhas redes sociais, tá? É @professora Primavera. Vamos para o nosso episódio. Nosso episódio aí é biologia e o tema é evolução. Vamos lá para o nosso viradão? Então, vamos ver aí as questões do nosso simulado? Eu trouxe aí para você uma questão do Enem que diz assim: Charles Darwin apresentou em 1859, no livro A Origem das Espécies, suas ideias a respeito dos mecanismos de evolução pelo processo da seleção natural. Grava bem isso. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu obter algumas respostas aos seus questionamentos. Vamos ver aí as nossas alternativas. O que esse autor não conseguiu demonstrar em sua teoria? Letra A sobrevivência dos mais aptos. Letra B, a origem das variações entre os indivíduos. Letra C, o crescimento exponencial das populações. Letra D, a herança das características dos pais pelos filhos. Letra E, a existência de características diversas nos seres vivos da mesma espécie. E aí, gente, qual será a nossa resposta? Vamos ver aí o nosso gabarito. Então, a nossa alternativa é a letra B. Será que você acertou? Vamos ver aí, ó. Letra B, a origem das variações entre os indivíduos. Pessoal, vamos ver o nosso gabarito comentado. Por que a letra A está incorreta? Um dos pontos abordados aí por Darwin na teoria da seleção natural é justamente a sobrevivência dos seres que têm características favoráveis, ou seja, os mais aptos, não necessariamente os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, mas sim os mais aptos, aqueles que têm características que podem ajudá-los a sobreviver. Letra B, correta, porque um dos maiores legados deixados por Darwin foi justamente a teoria da seleção natural. No entanto, o naturalista não soube explicar a origem das variações entre os indivíduos de uma mesma espécie. Ele sabia que existiam essas variações, mas ele não sabia aí dizer a origem. Hoje nós sabemos que a origem está, né, no DNA e está nos genes, tá bom? Vamos ver aí as próximas. Letra C, incorreta, porque Darwin não abordava sobre o crescimento exponencial, e sim o economista Thomas Malthus. Thomas Malthus foi o economista aí contemporâneo de Darwin, e ele dizia o seguinte, ele trazia a ideia de que a população humana ela iria dobrar a cada 25 anos, e isso faria com que a produção de alimentos não fosse suficiente para essas populações. Então, em algum momento, a população humana iria passar fome. Mas aí Darwin acreditava que para os demais organismos isso não se aplicaria. Por quê? Porque ele verificou que na natureza existia aí um fator limitante ao crescimento exponencial dos organismos. Letra D, incorreta também. Darwin não fala de herança de características. Herança, gente, é aí algo, né, um termo utilizado por Lamarck, em que ele dizia que aquelas características que o indivíduo adquiria durante a sua vida, elas seriam herdadas pelos seus descendentes. Letra E, incorreta também, porque Darwin conseguiu observar sim a existência de variabilidade de características entre os seres da mesma espécie. O que ele não conseguiu foi explicar a origem dessa variabilidade, tá certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 2 aí do Enem 2020, na versão digital. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro.
mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. Vamos ver aí as nossas alternativas. A comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Alternativa A, aleatória, B, homóloga, C, divergente, D, progressiva ou E, convergente? E aí, pessoal, qual será a resposta? Vamos ver aí a nossa resposta correta. Então, nós estamos vendo aí, olha, a resposta correta é a alternativa E, convergente. Pessoal, vamos ver o porquê que as demais não estão corretas, né? Vamos lá ver o nosso gabarito comentado. Bom, letra A está incorreta. A evolução dessas características não foi um processo aleatório, e sim resultado de pressões no ambiente em que cada espécie se encontra. Você deve lembrar que a evolução ela traz justamente essas pressões do ambiente para que os organismos vivos possam sobreviver, né? Então eles são ali, como se diz, peneirados pela pressão do ambiente. Alternativa B, incorreta. Órgãos homólogos possuem a mesma origem embrionária e podem ou não ter a mesma função. Pessoal, aí a gente está falando de órgãos homólogos e não evolução homóloga. Para explicar melhor isso, você precisa lembrar que os ancestrais em comum, eles podem aí dar origem a diferentes espécies. Então, de repente, um ancestral aí em comum, ele pode ter dado origem, no caso aqui dos mamíferos, nós temos aí os morcegos, e nós vamos ter aí, de repente, um outro exemplo de mamíferos, as baleias. Baleias e morcegos, pessoal, eles são mamíferos, mas o morcego você deve saber que ele é um mamífero que voa, que tem asas, enquanto as baleias são aquáticas, elas nadam. Mas cada um tem ali estruturas que são diferenciadas para cada habitat que eles estão. Por exemplo, o morcego ele tem asas que vão ajudá-lo no seu voo, e as baleias, as nadadeiras, que vão ajudar, né, no seu nado. Mas os órgãos aí, eles foram originados de uma mesma origem embrionária, de mesmo tecido embrionário que foi herdado desse ancestral aí em comum. Então, por isso a gente não pode dizer aí que existe uma evolução homóloga, e sim que existem órgãos homólogos, tá certo? Vamos ver aí as próximas. Letra C, incorreta. Uma evolução divergente seria o caso de espécies que tiveram o mesmo ancestral em comum, mas que cada espécie irradiasse para pressões seletivas e que, por isso, as características divergem deste ancestral em comum. Foi o que a gente acabou de ver aí no nosso exemplo entre morcegos e baleias. Letra D, incorreta. A evolução biológica dá origem a mudanças que não necessariamente irão gerar seres mais complexos. A evolução nem sempre quer dizer melhoria ou complexidade, tá certo? Letra E, correta. Os órgãos análogos, como os olhos humanos e os olhos de molusco, que pertencem a grupos monofiléticos distintos, passaram pelo mesmo processo de convergência adaptativa, ou ainda evolução convergente. Isso é, pressões seletivas do meio fizeram com que as estruturas de diferentes origens teciduais assumissem morfologias semelhantes para adaptar às espécies. Então, para explicar melhor, a gente pode ver aqui que, por exemplo, existem aí ancestrais em comum para as espécies, e no caso do ser humano e dos cefalópodes, cada um teve aí uma origem diferente. Cada um veio de um ancestral diferente. Enquanto aí para o homem, o seu ancestral em comum foi um, já para os cefalópodes, como aí no caso as lulas,
vieram de um outro ancestral, partiram de um outro ancestral em comum. Mas as pressões do meio, pessoal, apesar aí de o ancestral das lulas e o ancestral do homem serem diferentes, as pressões aí que o ambiente exerceu sobre cada um levaram, né, com que tanto o homem quanto as lulas tivessem características que convergiram para o desenvolvimento aí do órgão que, no caso, citado na questão, são os olhos. Então, as pressões que o meio ambiente exerceu, apesar de separadamente deles estarem aí monofileticamente diferentes ou distantes, cada um estava em um habitat que teve essas pressões e levou eles a desenvolverem esses olhos, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa questão, por isso aí a letra E está correta. Agora a gente vai ver aí o nosso resumão, vamos lá? Pessoal, você sabia que um dos conteúdos mais cobrados aí nos vestibulares é justamente o conteúdo de evolução, por isso ele é tão importante ser estudado, porque ele está aí sempre, né, nas questões de vestibular. Então, desde sempre, gente, os estudiosos sempre buscaram saber como é que ocorre essa evolução, como é que os seres vivos evoluem, né? Então, eles tentam explicar a origem da vida e dos organismos existentes no planeta. Desde a época dos filósofos como Aristóteles, Platão, que sempre, né, tinham essas perguntas, esses questionamentos. Então, por exemplo, para Platão e Aristóteles, o planeta e os seres vivos, os organismos, eles eram estáticos, eles não apresentavam aí mudanças desde que haviam sido criados. Então, vamos ver aí o nosso VT? Olha só aí Platão e Aristóteles dialogando, né? Para Platão, os seres vivos não mudaram ao longo do tempo. Já Aristóteles, os seres vivos são iguais desde o início. Então, eles não acreditavam que os seres vivos e o planeta pudessem ter sofrido modificações desde o início. Então, isso tudo começou a partir do século XVIII, onde surgiram as primeiras evidências de um planeta que vive em constantes mudanças e transformações. Fósseis eram encontrados mostrando formas de vida desconhecidas na época. Grandes mamutes congelados eram encontrados em icebergs, mostrando formas de vida que existiram no passado e de alguma forma foram extintos. Então, esse conhecimento, pessoal, só foi possível a partir do momento que os estudiosos começaram a encontrar evidências de que o mundo sim tinha passado por transformações. É o caso aí do arqueólogo, né, o profissional que vai se preocupar em achar essas evidências, tá certo? Mas aí só a partir do século XIX é que, utilizando como base os estudos de Copérnico, de Galileu no século XVIII, que estudiosos como Jean-Baptiste Lamarck e posteriormente Charles Darwin propuseram o conceito de evolução, onde todos os organismos eram acometidos por processos evolutivos que conferiram maior adaptação ao ambiente e até a formação de novas espécies. Então vemos aí Galileu Galilei, que juntamente com Copérnico conseguiram observar no céu que os planetas orbitavam ao redor do Sol, né, e a Terra não era o centro do universo. Posteriormente, Lamarck e Charles Darwin, já baseados nesses conhecimentos, também questionaram sobre o fato dos seres vivos continuarem, né, sendo aí fixos desde o início, sendo que eles não são, eles passaram por mudanças ao longo do tempo. Então, o termo evolução, do ponto de vista popular, ele dá uma ideia de mudança progressiva, de melhoria, mas esse progresso nem sempre é observado do ponto de vista biológico. Dessa forma, a evolução biológica, pessoal, é qualquer processo que altere as características de uma espécie de modo que ela possa aí se tornar mais adaptada ao ambiente que ela vive, né? Que ela se encontra, não necessariamente através de um progresso. Então, os processos evolutivos, eles visam, portanto, gerar uma maior adaptação da espécie ao ambiente. E esse conceito ele está relacionado com diversos outros processos evolutivos, principalmente o de especiação, quando as espécies novas de organismos são formados a partir
de alterações graduais em espécies pré-existentes, assim como a gente vai ver na nossa árvore filogenética. Nós temos um ancestral em comum e esse ancestral em comum deu origem a todos os organismos que nós conhecemos hoje. Vamos ver aí uma dica para entender melhor como funciona o processo de evolução? Eu tenho aí um exemplo do seu dia a dia. Vamos supor que você pega aí uma infecção e o seu médico prescreve para você um antibiótico e ele diz para você tomar no dia certinho. Se você deixa de tomar, pessoal, você está ali selecionando aquelas bactérias que são mais resistentes, que não morreram nos primeiros dias. E com isso, essas bactérias passaram a se tornar cada vez mais resistentes, dando aí um certo trabalho para os pesquisadores, né, encontrarem medicamentos que possam ser mais eficientes para matar essas bactérias resistentes. Então, vamos para as nossas considerações finais? Muito obrigada, pessoal, por ter acompanhado até aqui. Então, vamos registrar esse momento aí com uma selfie? Prepara aí! Já? Então, gente, não esquece de marcar a gente nas redes sociais, @conquistar.seducan, marca a hashtag lá conquistar22 e até a próxima. Tchau!